Olá, pessoal. Aqui é a professora Paula que está falando com vocês. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho sobre fimose e circuncisão. Vamos entender a diferença entre essas duas coisas, tá? Então, vou dar uma voltadinha, falar sobre a parte externa do sistema reprodutor masculino, para vocês lembrarem. Parte externa, ai meu Deus, aqui. Então vamos lá, parte externa do sistema reprodutor masculino, nós vamos ter os pelos pubianos, nós vamos ter o pênis do homem e a gente vai ter também nesse pênis uma parte que é mais dilatada desse pênis que nós chamamos de glande, tá? A glande do pênis, né? Todo mundo chama vulgarmente de cabeça, mas o nome correto é glande, tá? E né, na glande do pênis a gente vai ter a abertura da uretra, que é por onde vai sair a urina e os espermatozoides durante, né, a relação sexual. Atrás do pênis nós vamos ter o escroto, onde estão ali armazenados os dois testículos e os epidídimos. Então o escroto ele é uma bolsa, uma prega de pele onde eu vou ter os testículos, certo? Hoje a gente vai falar mais sobre o pênis. Então, vamos lá para frente aqui. Então, o pênis. Perceba que o pênis do homem ele é recoberto por uma pele que ela consegue ser retrátil. O que é isso? O homem consegue puxar essa pele e expor a glande do pênis. Então, olha na imagem da esquerda, essa pele a gente chama de prepúcio, certo? E o homem ele consegue puxar esse prepúcio e quando ele puxa, ele expõe a glande do pênis. Os meninos fazem isso quando vão fazer xixi, eles expõem a glande do pênis, fazem lá urina e depois o correto seria dar uma secadinha, né? Depois fechar, né? Voltar com esse prepúcio. O que os meninos geralmente fazem é dar uma sacudida e já era, né? O correto seria isso, gente, tá? Para você manter ali a limpeza da glande do pênis como um todo, né? Então, no pênis, o que eu quero que vocês entendam? Existe essa pele retrátil, né? Ela deve ser retrátil, que nós chamamos de prepúcio. Quando que a glande do pênis ela fica exposta também? Quando o homem está ereto, no momento da relação sexual, o pênis ele se enche de sangue por dentro, a gente vai ver em aulas futuras, e aí essa glande ela é exposta. Então, esse prepúcio ele tem que estar de uma maneira que a glande do pênis consiga ser exposta nos momentos que são necessários. O prepúcio não pode deixar a glande pelo lado de dentro. O prepúcio não pode segurar essa glande, né? Não pode estar aderido a essa glande de tal maneira que ela não possa ser exposta. Quando essa aderência do prepúcio é muito forte na glande do pênis, aí nós vamos ter alguns problemas. Quais problemas? Quando o homem não consegue expor a glande do pênis, ele não consegue fazer a higienização correta desse pênis. E aí eu vou ter acúmulo de sujeira ali. Esse acúmulo de sujeira, bactéria que vai juntando mesmo, pode levar a uma infecção. O homem pode sentir muita dor ao urinar, o pênis pode ficar inchado, com mau cheiro, enfim, um transtorno, né? E aí o que tem que fazer? Tem que fazer uma cirurgia para corrigir essa questão do prepúcio aderido demais à glande. Essa cirurgia a gente chama de cirurgia de fimose. Vocês escutam falar muito, até surgiu muito essa dúvida, né? Então, o que vai ser a fimose, né? Que é essa patologia? Então, a fimose é quando o prepúcio ele tá tão aderido a essa glande do pênis que você não consegue puxar o prepúcio e expor a glande do pênis. Então, a glande fica para sempre guardada ali pelo prepúcio, você não consegue expor e com isso não consegue fazer a higienização correta do pênis. Aí pode ter complicação, infecções, dores, né?
Então, o que é o normal? É o homem conseguir puxar esse prepúcio e expor a glande do pênis com facilidade. Quando isso não acontece, é necessário fazer uma cirurgia para corrigir esse probleminha aí. Então, o que os médicos vão fazer? Os médicos, eles vão retirar, no caso da fimose, tá? Eu mudei de slide, mas eu ainda estou falando de fimose. Então, no caso da fimose, o que a gente vai ter? O médico ele vai fazer uma cirurgia e vai retirar o excesso de prepúcio. Só o excesso, vai retirar o necessário. Então, olha lá na imagem do canto superior direito. A cirurgia é feita como? O médico ele vai retirar o excesso do prepúcio. Só o excesso. Não vai retirar totalmente. Quando é que é retirado totalmente o prepúcio? Na cirurgia de circuncisão, tá? Então, na circuncisão, você vai retirar tudo. No caso da cirurgia para a correção da fimose, é retirada só o excesso do prepúcio. Então, aqui, a cirurgia é a mesma, só que o que vai diferenciar é o quanto de prepúcio é retirado. Então, no caso da fimose, você vai retirar só o excesso. Quando esse menino se recuperar da cirurgia, ele vai conseguir expor a glande do pênis quando for necessário e quando não, essa glande do pênis vai ser recoberta de novo pelo prepúcio, né? Vai ficar normal. No caso da circuncisão, não. Então, a circuncisão, ela é uma cirurgia que ela é feita mais com um intuito religioso. É muito comum homens, né, meninos árabes e judeus fazerem a circuncisão, é uma coisa cultural lá da religião deles. Depois vocês pesquisem por que eles fazem a circuncisão, qual é o significado para esses povos, né, da circuncisão. Eu não vou falar aqui na aula, porque senão a aula vai ficar muito grande. E como é que é a aula de ciências, eu vou focar mais na parte do corpo humano, tá? Depois vocês pesquisem. No caso da circuncisão, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma retirada total desse prepúcio. E aí o pênis do homem vai ficar permanentemente com a glande exposta, como tá na imagem da direita ali, a parte de baixo. Você vê o pênis, fica com a glande permanentemente exposta, tá? Num pênis que não é circuncisado, você olha aqui do lado esquerdo, essa outra imagem, o pênis ele tem o prepúcio, você consegue fazer a retração, né, e a exposição dessa glande, depois volta ao normal, ok. No caso da circuncisão, não. Perdão. No caso da circuncisão, é feita a retirada total do prepúcio e a glande vai ficar permanentemente exposta. No caso da circuncisão, ela é uma cirurgia que tem mais um intuito religioso, cultural, né? Mas alguns médicos defendem a realização da circuncisão como método preventivo de algumas infecções que os homens têm no pênis. Por quê? Porque essa glande, estando exposta, facilita a limpeza do pênis. Então, a limpeza é para tudo, assim, um santo remédio, né? Previne tudo quanto é tipo de doença. A gente vê aí pelo coronavírus, né? Como é importante lavar a mão, limpar a casa, limpar tudo. A mesma coisa é no caso do pênis, no caso da vagina, tem que lavar, tem que limpar direito. Porque se a gente não limpa, não lava, não usa água e sabão ali com gosto, com vontade, acumula sujeira e dá infecção. Isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, no caso, por que alguns médicos defendem a circuncisão? Porque a glande do pênis do homem fica permanentemente exposta e isso facilita a limpeza. Facilitando a limpeza, eu tenho menos infecções e doenças que podem se agravar, né? Então, é isso, mas assim, ainda não é um consenso entre todos os médicos. A circuncisão, ela é feita mais assim com o intuito cultural mesmo.
Ou em alguns outros momentos, por exemplo, se o homem tem muitas infecções recorrentes, aí o médico ele vai avaliar e pode ser que ele indique a circuncisão também, mas assim, majoritariamente a circuncisão ela é feita mais com intuito religioso mesmo. Tudo bem? Então deu para entender a diferença entre fimose e circuncisão? Então, na fimose eu faço a retirada, né, do excesso do prepúcio que está atrapalhando ali a exposição da glande do pênis. No caso da circuncisão, essa retirada ela é maior, total, e a glande fica permanentemente exposta. Ok, pessoal? Então, um beijão e até a próxima.